começando uma série de mensagens ou conversas no nosso canal e nós vamos falar de vários temas filosóficos, teológicos, e eu gostaria de começar mostrando ou levando a entender por que alguns jovens universitários eles agem de uma forma tão grotesca, como nós vemos jovens que tiram as roupas, fazem manifestações do tipo de colocar coisas nos órgãos genitais, são universitários. Por que a maioria dos jovens em grandes universidades públicas, eles estão entregues ao mundo das drogas, à cocaína, ao crack, e o tráfico está dentro das universidades? Por que esses jovens universitários que estão aprendendo, tendo mais cultura, e cada vez mais parece que eles agem de uma forma que impressionam a sociedade? A razão é o seguinte: a sociedade ela vive de paradigmas e de absolutos. Ou seja, antigamente a sociedade tinha o seu padrão de certo e o seu padrão de errado. O iluminismo, desde o iluminismo, que trouxe uma racionalização para o pensamento, pôde-se a racionalizar os absolutos. Ou seja, as famílias elas viviam de absolutos da tradição. Alguém dizia: olha, isso está certo e isso está errado. E as pessoas se conformavam com isso. E as pessoas, quando perguntavam por que isso está certo e por que isso está errado, porque a sociedade achou correto, acha correto, né? Ou então a sociedade acha errado. Ou seja, antes eles tinham o padrão de certo e errado com base na tradição. No entanto, por influência de ideologias filosóficas, como o relativismo, o racionalismo, a dialética, a tese, a antítese, a síntese, e existencialismo e outras correntes filosóficas, essas tradições elas foram implodidas. Elas foram implodidas. Esses jovens vão para a universidade e aquelas tradições que eles aprenderam com suas famílias, de certo e errado, elas foram implodidas dentro de um pensamento da relatividade, onde tudo é relativo, não existe nada absoluto, onde tudo passa a ser simplesmente construído mediante o seu pensamento, ou seja, um pensamento totalmente dialético e existencialista. E acontece então que essas pessoas, os absolutos que elas têm, esses absolutos são implodidos. E por não ter uma base, seja uma base escriturística, seja uma base ética, onde elas possam se fundamentar, essa tradição então é quebrada, e aí então acontece que fica-se à mercê de um total niilismo ou relativismo. A religião nas universidades passa a ser simplesmente um estudo sociológico, antropológico, nada mais do que isso, e não há nenhuma base escriturística. Então o ser humano ele precisa de base ética. Ou seja, eu tenho que ter uma base
para afirmar minha ética. Se eu não tenho essa base, o que vai depender daquilo que eu acho certo e errado são de tradições. E se essas tradições são implodidas, então o que acontece? Haverá um total relativismo, um niilismo. E esses jovens, então, eles entram na universidade e as suas bases de ética são implodidas com pensamentos filosóficos, com relativismo filosófico, e que resta exatamente o que nós vemos. Esses jovens vão para as drogas, esses jovens vão buscar uma experiência em outras áreas, ou então vão para festas, né, que lá vai muitas drogas, todo tipo de práticas, ou então esses jovens eles passam a, a buscar sentido em uma ideologia qualquer que eles acham corretos, inclusive que isso é contraditório, porque quando esses jovens buscam uma determinada ideologia, eles automaticamente estão pegando para si algo absoluto. É aquele caso de alguém que diz que não existe verdade absoluta. Quando essa pessoa diz isso, ele está trazendo de uma forma ou de outra um absoluto, que é a verdade, ela não é absoluta. Então, quando alguém fala assim, ele está trazendo uma proposição absoluta, senão não tem sentido ele falar isso. Outro exemplo é alguém quando diz é proibido proibir. Se ele diz é proibido proibir, ele já está proibindo. É um pensamento autocontraditório. Então, o que acontece? Esses jovens eles passam a não ter base nas suas ideologias, nas suas relações éticas, na sua identidade como estudantes, e aí então até o sentido do que eles estão ali estudando passa a ser em segundo plano. Não tem sentido mais o que eles estão estudando ou para que eles estão estudando. E então daí surgem esses pensamentos e esses comportamentos que nós vemos hoje em dia.